Olá, meus amigos, tudo bem? Deus abençoe vocês. Eu queria falar um pouco sobre o Deus do impossível, né? Que é o Deus maravilhoso a quem a gente serve. E o que é impossível? Impossível é algo que sai do nosso controle, sai da nossa orçada, né? Impossível é aquilo que está fora do nosso alcance, que de maneira nenhuma conseguiremos alcançar, que de maneira nenhuma conseguiremos conquistar, conseguiremos chegar até ele, ó, obter êxito, né? E aí é onde Deus age, aí é onde Deus entra, né? E ele traz para nós esta bênção, esta, este presente. A Bíblia fala que para Deus não há impossíveis. Só que observando aí um pouco do que eu tenho vivido, né, durante aí 20 anos ou mais, em igrejas, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo algumas pregações, eu ouvi muita coisa que era possível para os homens. Possível. Mas a gente faz uma terceirização e a gente quer que Deus faça algo que depende de nós. Não precisa de Deus para resolver aquilo ali. Porque é uma coisa possível aos homens. É possível aos homens. E o que a gente tem que entender que o que era impossível para nós, Deus, ele age e ele resolve aquele problema ali. Mas o que é possível para mim, possível para você, Deus ele não vai agir. Ele não vai agir nisso daí. Por exemplo, eu estava até conversando com o Senhor, aí ele deu AVC. E ele falou para mim que deu AVC por culpa dele, que ele não tomou o remédio que ele tinha que tomar, então deu AVC. Então veja bem, ele tinha todas as possibilidades de não ter AVC. Mas o que foi que ele fez? Ele deixou de tomar o remédio. E aí ele teve AVC. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a decisão que tomamos agrava um problema ou se inicia um problema, porque algo que era possível para nós fazer, a gente deixou de lado. A gente não quis tomar decisões simples. E aí, depois que acontecem coisas terríveis na nossa vida, aí a gente culpa a Deus e ainda às vezes fala: Deus, por que o Senhor permitiu eu chegar até aqui, eu sofrer tanto? Mas a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Você deu os primeiros passos para a sua ruína. E você quer culpar a Deus por algo que foi você que causou. Então a gente tem que ter esse entendimento. O que é possível para mim, eu vou fazer. Ah, Deus, me dá um carro. Ah, Deus, me dá uma casa. Vai trabalhar, vai se esforçar. Você vai conseguir. Isso não é algo impossível. Porque se fosse assim, ninguém tinha. Aí Deus tinha que ficar mandando casa e carro do céu. Essa aqui é do Romário, essa aqui é do João, essa aqui. Não. As pessoas trabalham, as pessoas se esforçam, as pessoas conquistam aquilo que ela deseja. São coisas possíveis, carro, são coisas possíveis, casa, são coisas possíveis, mas é possível para quem trabalha. Para quem não trabalha, fica difícil. Aí você quer pedir para Deus uma coisa que você pode conseguir? Não dá. A gente tem que ter esse entendimento, porque muitas pessoas entram na igreja querendo coisas possíveis. E ela acha que através de uma oferta, através de um propósito que ela faz na igreja, vai acontecer num passe de mágica e um carro vai aparecer na frente dela, vai aparecer num passe de mágica e uma casa e o que quer que seja, vai acontecer porque ela deu uma oferta, porque ela fez um propósito. E não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que entender que Deus é Deus do impossível.
possível. O possível cabe a mim, cabe a você, entendeu? O possível cabe a nós. Temos que ter esse entendimento, porque senão a gente se frustra. Tem muitas pessoas que saem da igreja por não conquistar as coisas. Elas saem, elas se desiludem, elas ficam desiludidas. Ficam, poxa vida, eu me esforcei, eu fiz isso, eu fiz aquilo e não aconteceu nada na minha vida. Mas o que foi que você fez? Esperou de Deus coisa que você poderia fazer? Deus, ele pode tudo. Deus pode tudo, inclusive o impossível. Nós, a única coisa que não podemos é o impossível. Por isso que Deus é Deus do impossível. Por isso que esse atributo é dado a Deus, da impossibilidade. É Deus. Mas o possível é, é a gente que tem que correr atrás, é a gente que tem que fazer para acontecer. Não adianta você querer de Deus algo que você pode fazer. Você acha que Deus está lá assim, esperando você pedir para Ele: ah, Deus, eu queria comprar uma camisa, mas é tão cara. Isso não é impossível. Isso é trabalhar e comprar, né? Então vamos ter esse entendimento, né? Que Deus é Deus do impossível e não do possível. O possível você trabalha, você conquista e Deus está ali te abençoando para você conseguir, para você conquistar. O impossível é com Ele. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Forte abraço. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Possível, homem. Impossível, Deus. Tá? Um abraço.